Você já sentiu o peso de palavras disfarçadas de elogio, mas carregadas de inveja? Elas cortam como faca e as pessoas ciumentas sabem exatamente como usá-las. Você está agindo diferente. Isso é o que dizem quando você para de frequentar os mesmos círculos. Quando você começa a andar mais ereto, a falar com mais convicção ou a se distanciar de velhos padrões. Eles não dizem isso como um elogio. Não, é mais uma acusação. Antes de começar, deixe um nos comentários se você quer mudar sua vida hoje. Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder nada. Fique até o final, tem uma surpresa esperando por você. Vem com um tom, uma certa picada. E se você não tomar cuidado, vai ouvir isso e se encolher. Vai ouvir e começar a questionar o progresso que Deus te chamou para abraçar. Veja, o ciúme nem sempre aparece gritando nas ruas. Às vezes, ele sussurra por meio de vozes familiares, pessoas em quem você confiava, pessoas que você achava que aplaudiriam quando você crescesse. Mas quando o Senhor começa a te elevar, nem todos estarão dispostos a subir com você. Alguns vão querer que você se encolha para que eles se sintam grandes. Alguns vão querer que você apague sua luz para que eles possam brilhar. E a maneira mais fácil de fazer isso é com 5 pequenas palavras. Você está agindo diferente agora. Mas deixa eu te dizer algo que você precisa guardar no coração. Você não nasceu para ficar igual. Você não foi salvo para ficar preso. Você não foi libertado só para voltar e dançar com os demônios dos quais você clamou por liberdade. Quando Deus começa a trabalhar no seu caráter, quando Ele começa a te podar, te refinar e te amadurecer, haverá uma mudança na forma como você fala, como você anda, como você gasta seu tempo, a quem você presta contas. Isso não é você agindo diferente. Isso é você se tornando quem sempre foi destinado a ser. O ciúme vê sua transformação e chama de traição. Ele pega sua obediência e rotula como arrogância. Ele distorce sua disciplina e chama de distância. Mas o que eles não entendem é que essa mudança que estão testemunhando não veio fácil. Veio por noites sem dormir, orações silenciosas e vales profundos que ninguém viu, exceto Deus. Então não. Você não está agindo diferente só por agir. Você está agindo diferente porque passou por muita coisa para continuar o mesmo. Não peça desculpas pela sua cura. Não peça desculpas por proteger sua paz. Não peça desculpas por perseguir seu propósito, porque a verdade é que algumas pessoas nunca se incomodaram com quem você realmente é. Elas estavam confortáveis com quem você costumava ser. A versão de você que tolerava desrespeito. A versão de você que ria da dor e chamava isso de força. A versão de você que não conhecia seu valor. Essa é a versão que eles amam, porque não os desafiava a crescer. Mas agora você encontrou seu chão. Agora você parou de explicar seus limites. Agora você ora antes de reagir. Agora você pausa em vez de agradar. E sim, isso parece diferente. Há um custo para o crescimento, um custo para andar no chamado que Deus colocou em sua vida. Comente, eu sou luz. E clique em curtir para apoiar. Se inscreva. E não pule o final, porque tem algo especial para você. Às vezes, esse custo é o conforto de velhas relações. Às vezes, é a aprovação de pessoas que não entendem seu propósito. Mas não ouse deixar que o ciúme delas te puxe de volta para um lugar do qual você chorou para se libertar. Eles não viram as noites em que você quebrou. Eles não viram as batalhas que você enfrentou em silêncio. Eles não sentiram a vergonha que você carregou. Eles só veem a luz e, em vez de perguntar de onde ela veio, dizem: você mudou. Deixe-os falar. Deixe-os te entenderem mal. Deixe-os dizer o que precisam dizer, porque você não foi feito para ser entendido por todos. Você foi feito para ser fiel.
E a fidelidade sempre parecerá estranha para pessoas que vivem por sentimentos. Quando você para de fofocar, eles dirão que você é muito sério. Quando você para de festejar, eles dirão que você é chato. Quando você diz não sem culpa, eles dirão que você é egoísta. Mas é isso que o ciúme faz. Ele tenta reescrever sua história para que faça sentido no nível deles. Escute-me. Não se encolha por ninguém. Não pelo amigo que acha que você está indo rápido demais. Não pelo familiar que diz, não esqueça de onde você veio. Você se lembra, mas não vai ficar lá. Você honra seu passado, mas não deve seu futuro a ele. E se o amor de alguém por você depende de você continuar pequeno, isso não é amor. Isso é controle. Pessoas ciumentas não odeiam sua luz. Elas odeiam que sua luz as lembre dos cantos escuros que elas têm medo de enfrentar. Então sim, você está agindo diferente. E deveria, porque o Espírito de Deus não habitará em você e te deixará igual. Ele vai te esticar, ele vai te moldar, ele vai mudar seu apetite e quando isso acontecer, espere o ciúme, espere os sussurros, mas não pare de andar, não pare de crescer, porque quem você está se tornando vale mais do que quem eles querem que você seja. Eles dirão que você está agindo diferente, mas não é um insulto, é a confirmação de que Deus está fazendo algo em você que eles não podem explicar. Você já ouviu isso antes, dito com um leve sorriso, uma sobrancelha levantada, talvez até uma risada. Mas por baixo há algo afiado. Não é um elogio. É uma ferida disfarçada de piada. Uma frase que tenta soar leve, mas carrega o peso de uma amargura escondida. Quando alguém diz, deve ser bom, não está admirando o que você tem. Está ressentido por isso. E muitas vezes nem percebem que estão fazendo isso. Porque o ciúme nem sempre tem um rosto de ódio. Às vezes, ele tem um rosto familiar. Às vezes, vem de pessoas que deveriam estar aplaudindo você, mas, em vez disso, estão criticando a coisa que secretamente desejam ter. Veja, deve ser bom. É o que as pessoas dizem quando não querem admitir que tiveram as mesmas oportunidades, mas não deram os mesmos passos. É mais fácil chamar seu sucesso de sorte do que reconhecer seu sacrifício. É mais fácil zombar da sua bênção do que confrontar a própria preguiça. Essa frase é uma cobertura. Comente, quero crescer. E dê um like se você está com a gente. Se inscreva no canal e fique até o final. Tem uma revelação que vai te chocar. Ela protege egos frágeis da verdade, porque a verdade confronta, a verdade convence, e a verdade diz que essa pessoa trabalhou pelo que tem. Essa pessoa orou, perseverou, persistiu e continuou mesmo depois que os outros desistiram. Mas o ciúme não quer verdade. Ele quer conforto. E o conforto é mais fácil quando fingimos que alguém simplesmente teve sorte. Mas ninguém vê o custo por trás da coroa. Ninguém vê o fardo por trás do avanço. Eles veem a casa, mas não a falta de moradia. Eles veem a alegria, mas não as lágrimas. Eles veem a colheita, mas não os anos de seca. Então, quando dizem, deve ser bom, não deixe isso tocar seu espírito. Não deixe isso te fazer sentir culpado. Não se encolha, porque você sabe o que custou. Você sabe das noites que passou orando. Você sabe das portas que foram fechadas na sua cara. Você sabe das batalhas que lutou sem aplausos, sem holofotes, sem ajuda. É fácil jogar sombra em alguém que está no sol. Mas você nem sempre esteve no sol. Você teve estações em que as nuvens eram densas e a tempestade não passava. Mas você continuou aparecendo. Você continuou confiando em Deus. Você continuou semeando, mesmo quando nada estava crescendo. Isso não é sorte. Isso é fé em movimento. Isso é obediência sob pressão. Isso é resistência, não privilégio. Mas pessoas ciumentas não querem ver isso. Elas querem reescrever sua história.
querem pegar seu testemunho e tirar sua luta, e então dizem, deve ser bom. Como se a bondade de Deus na sua vida fosse algo para zombar. Deixe-me te dizer, pessoas que estão contentes não falam assim. Pessoas que estão enraizadas em seu propósito não se sentem ameaçadas pelo seu. Essa frase é um sinal. Um sinal de que o coração delas está inquieto, de que estão observando sua vida, mas ignorando a própria. Você não precisa se explicar. Você não precisa defender suas bênçãos, porque a verdade é que as pessoas julgarão sua colheita, mas não estavam lá, na sua estação de plantio. E se estavam, teriam desistido muito antes de o primeiro broto romper o solo. Então, quando dizem, deve ser bom, você não diz nada. Apenas sorria. Apenas acene, porque seu fruto fala mais alto que as palavras deles. Isso não é só sobre coisas materiais. Às vezes, é a sua paz que os incomoda, sua alegria, sua cura, sua disciplina, sua relação com Deus. Veja, quando alguém viveu tanto tempo no caos, sua calma os convence. Sua clareza confronta a confusão deles. E então, eles fazem parecer que você simplesmente acordou e tudo foi entregue a você. Eles não veem os anos de trabalho interno. Eles não sabem da terapia, do jejum, das amizades quebradas, das noites solitárias. Eles não sabem que antes de Deus te promover, Ele te humilhou, que antes de te aumentar, Ele te despiu, que antes de te dar paz, Ele permitiu que a tempestade rugisse tão alto que você pensou que nunca dormiria novamente, mas agora que você está andando no que orou, eles estão desconfortáveis e então murmuram. Deve ser bom. E é bom. É bom andar em paz depois de anos de dor. É bom finalmente respirar sem medo. É bom ver o fruto da sua fé. É bom acordar com propósito. Mas essa bondade veio com um preço e você pagou quando ninguém estava olhando. Então, não deixe ninguém minimizar o que Deus fez na sua vida. Não deixe palavras sarcásticas te fazerem questionar o favor divino. Eles não construíram isso. Eles não abençoaram isso. E eles não quebraram com você. Então, não tem o direito de defini-lo. Mantenha a cabeça erguida. Mantenha seu espírito limpo. E deixe sua luz brilhar. Porque toda vez que alguém diz, deve ser bom, isso só confirma que o que você carrega é visível. E não é seu trabalho fazer com que pessoas inseguras se sintam melhor com suas bênçãos. Seu trabalho é permanecer humilde, permanecer fiel e continuar andando. Porque quando Deus te conduz, é bom, e está tudo bem dizer isso. Deixe um 2 nos comentários se você quer superar o ciúme. Curta, se inscreva e não saia antes do final. Tenho uma mensagem poderosa para você. Essa frase, dita em um quarto silencioso ou gritada em uma multidão, carrega mais do que palavras. Ela carrega dor. Ela carrega ofensa. Ela carrega insegurança. Vem de corações que se sentem deixados para trás. Não porque você os julgou, mas porque sua vida começou a convencê-los. Porque quando as pessoas não estão crescendo, elas começam a ressentir aquelas que estão. E quando você começa a subir, quando sua mente começa a se renovar, quando seus hábitos mudam e seu círculo se aperta, o ciúme nem sempre aparece em silêncio. Às vezes, ele ataca. Às vezes, ele fala. E quando fala, muitas vezes soa assim. Você acha que é melhor que nós? Mas escute com atenção. O que eles estão realmente dizendo não é sobre você. É sobre o que seu crescimento reflete no espelho deles. Quando alguém se sente pequeno, sua coragem pode parecer arrogância. Quando alguém está preso, sua liberdade parece julgamento. Você não disse que era melhor. Você não exibiu suas bênçãos. Você não apontou o dedo. Você só começou a andar em propósito. Você só começou a obedecer a Deus. E sua obediência expôs as desculpas deles. Eles se lembram de você quando estava inseguro, quando duvidava de si mesmo,
quando se conformava, e agora te veem tomando decisões diferentes, escolhendo paz em vez de caos, disciplina em vez de conforto, integridade em vez de popularidade, e isso os inquieta, porque você costumava ser alguém com quem eles podiam se relacionar. Você era seguro para eles, previsível para eles, mas agora você está se tornando quem Deus sempre quis que você fosse. E isso ameaça as partes deles que nunca quiseram deixar o lugar onde estavam. Mas não deixe essa culpa te puxar para trás. Quando alguém diz, você acha que é melhor que nós? Eles não estão falando do seu comportamento. Estão falando da sua elevação. Eles sentem isso. Eles veem isso. Mesmo que não admitam, eles percebem a mudança. E em vez de perguntar como você se libertou, eles preferem te acusar de orgulho, porque é mais fácil te rotular do que confrontar a si mesmos. Você não mudou para provar nada. Você mudou porque estava cansado de viver abaixo do seu chamado, cansado de fingir, cansado de se encaixar em espaços que drenavam sua alma. Então você tomou uma decisão. Você saiu da multidão, você deixou o ciclo, você ficou sério sobre a cura, você começou a andar na luz, e aqueles que só conheciam sua escuridão começaram a se sentir desconfortáveis. Acontece toda vez que Deus eleva alguém. Olhe as histórias das Escrituras. Toda vez que alguém foi chamado para algo maior, a multidão ficou menor. José teve sonhos, e seus próprios irmãos se voltaram contra ele. Davi foi ungido rei, e sua própria família duvidou dele. Jesus andou na verdade, e as mesmas pessoas que aplaudiram seus milagres gritaram, crucifiquem-no. Poucos dias depois. As pessoas não mudam, e o espírito por trás dessa frase, você acha que é melhor que nós? Também não muda. Mas você não é melhor. Você é apenas livre. Livre da necessidade de ser aceito. Livre dos padrões que antes te dominavam. Livre da amargura, da vergonha, de se fazer pequeno. E essa liberdade não é arrogância, é alinhamento. É isso que acontece quando Deus toma conta de uma vida. Ele a transforma, Ele a renova, Ele quebra correntes tão completamente que as pessoas que antes seguravam essas correntes se sentem impotentes e, às vezes, com raiva. Não peça desculpas pelo que Deus está fazendo em você. Não dilua seu testemunho para confortar as inseguranças deles. Você pode ser humilde e, ainda assim, andar com ousadia. Você pode ser gentil e ainda ser honesto. Você pode amar as pessoas, mas ainda proteger sua paz. E quando vierem com suas acusações, quando jogarem essas palavras como dardos, você acha que é melhor que nós? Você não precisa responder com raiva. Você nem precisa se defender, porque você sabe a verdade. E a verdade é esta. Você era como eles. Você estava perdido. Você estava quebrado. Você era inseguro. Você era viciado em aprovação, afogando-se em silêncio, fingindo estar bem. Mas Deus te encontrou. Deus te curou. Deus te levou através de fogos que eles nunca viram. E agora, quando veem a luz na sua vida, confundem isso com orgulho, porque nunca viram o quarto escuro onde Deus te desenvolveu. Então ande em paz. Você não precisa carregar a ofensa deles. Você não precisa provar nada. Apenas continue andando, continue se tornando, continue confiando que Deus sabe o que está fazendo na sua vida. E quando as vozes vierem, vozes que soam como culpa, como vergonha, como acusação, lembre-se de que não é realmente sobre você, é sobre o Espírito neles que não quer mudar. Mas você já mudou e não vai voltar. Agora, há uma declaração que soa casual, quase observacional, como se fosse apenas a verdade. Mas, por baixo, há algo perigoso, um coração que não quer celebrar, um espírito infectado com ressentimento. Oi, você tá dentro? Comente, Deus me guia, e clique em curtir,
Se inscreva agora e assista até o fim, porque o final vai transformar seu jeito de pensar. É o tipo de frase que não apenas comenta sobre suas bênçãos. Ela tenta reescrever a história de como você as conseguiu. Ignora as orações da meia-noite, o sofrimento silencioso, a disciplina diária e substitui tudo isso por uma mentira de que você não conquistou, que não lutou por isso, que não clamou a Deus por isso. O ciúme é sutil assim. Ele distorce a verdade até que ela se torne irreconhecível. E quando alguém diz, algumas pessoas têm tudo entregue a elas, eles estão tentando apagar o preço que você pagou. Veja, essa frase vem de um lugar de profundo mal-entendido. As pessoas olham para o capítulo em que você está agora e assumem que conhecem o livro inteiro. Elas veem as bênçãos, mas não a quebrantação. Elas veem a alegria, mas não a jornada. Elas veem a posição, mas não o processo. Mas Deus sabe. Deus te viu quando você mal conseguia se segurar. Deus te viu quando você estava andando pela fé e não pela vista. Quando você estava confiando nele sem sinais, sem apoio, sem prova de que funcionaria. E agora, porque as promessas dele estão começando a se manifestar, as pessoas querem reescrever a narrativa. Querem fazer parecer que simplesmente caiu no seu colo, mas não caiu. Você suportou estações de seca, você deu quando tinha pouco, você amou quando seu coração estava cansado, você permaneceu fiel quando tudo em você queria desistir. Você semeou sementes que ninguém viu, e agora elas estão dando fruto. Mas em vez de te perguntar como você conseguiu, eles apenas dizem, bem, nem todo mundo tem essa sorte. Algumas pessoas têm tudo entregue a elas. E nesse momento, eles não estão apenas minimizando sua jornada, estão resistindo à responsabilidade pela própria. Porque, sejamos honestos, é mais fácil acreditar que outra pessoa teve mais facilidade do que admitir que você poderia ter escolhido diferente. O ciúme quer conforto, e o conforto mais fácil é uma mentira. É a mentira que diz que você não trabalhou por isso, que Deus, de alguma forma, te favoreceu injustamente, que a vida simplesmente te deu um bilhete dourado. Mas você conhece a verdade. Você sabe das noites em que chorou até dormir. Você sabe das vezes em que abriu mão de tudo que era familiar só para seguir o chamado de Deus. Você sabe o que te custou para curar, para crescer, para se afastar do que estava matando sua alma. E você também sabe que nada disso foi entregue a você. Foi entregue através de você, através da obediência, da dor, da pressão, da persistência. Mas nem todos querem ver isso, porque se vissem que exigiu sacrifício, teriam que confrontar as maneiras como escolheram o conforto. Se vissem que exigiu fé, teriam que admitir que estavam andando no medo. E então, em vez de perguntar quanto custou, eles dizem, deve ter sido fácil. Mas aqui está o que quero que você lembre. Não deixe os comentários deles se transformarem na sua confusão. Não comece a duvidar do que Deus fez só porque outra pessoa não consegue lidar com isso. Não diminua a história para fazer com que eles se sintam melhor onde estão. Sua bênção não é menos real só porque incomoda outra pessoa. Você não precisa se desculpar por um favor que não fabricou. Foi Deus quem fez isso. E se Ele fez, então deixe que permaneça. Se Ele te trouxe até aqui, não esconda o caminho pelo qual Ele te levou. Há pessoas observando sua vida agora que nunca dirão isso. Mas no fundo, elas sabem que o que você carrega não veio barato. Elas sabem que você pagou um preço que não estavam dispostas a pagar. Elas podem nunca dizer obrigado pelo exemplo que você se tornou. Elas podem nunca aplaudir. Mas não viva pela validação delas. Viva por aquele que te chamou da escuridão, que andou com você quando ninguém mais andou, que te entregou força na forma de luta e sabedoria, na forma de espera. Então,
Deixe-os falar. Deixe-os dizer o que quiserem. Deixe-os dizer que foi entregue a você, porque eles não viram o que foi entregue de você. As lágrimas, o tempo, a confiança, a tenacidade. E quando não conseguem explicar o fruto, sempre questionarão a raiz. Mas Deus viu tudo, e o favor na sua vida não é um acidente, é alinhamento, é obediência. É evidência de que quando Deus diz que recompensará aqueles que o buscam diligentemente, ele fala sério. Então, da próxima vez que alguém te olhar e dizer: algumas pessoas têm tudo entregue a elas, não os corrija. Apenas sorria, porque você sabe que não foi entregue a você. Foi entregue a Deus e Ele devolveu no tempo perfeito dele. Quando as pessoas não conseguem explicar suas bênçãos, elas começam a questionar seu caráter. Isso é o que o ciúme faz. Ele não busca a verdade. Ele busca justificativa. Ele não suporta acreditar que você chegou onde está com mãos limpas e um coração fiel. Então, em vez de reconhecer a graça de Deus na sua vida, ele sussurra suspeitas. Ele tenta manchar o que Deus fez puro. E a maneira mais comum de fazer isso é espalhando dúvida. Eles devem estar fazendo algo obscuro. Veja, quando Deus começa a te elevar, nem todos vão te celebrar. Alguns começarão a procurar rachaduras, não porque existam, mas porque não suportam o fato de que você permaneceu firme. E, se não encontrarem rachaduras, eles as criarão. Eles acusarão o que não podem entender. Eles assumirão o que não podem provar. Eles espalharão o que não podem verificar. E tudo isso vem da mesma raiz: inveja, porque é mais fácil derrubar alguém do que subir até onde ele está. Mas aqui está a verdade. Não há nada obscuro em andar em obediência. Não há nada suspeito no favor que segue a fé. O que eles não sabem é o que você sacrificou nos bastidores. O que eles não sabem é quanto tempo você trabalhou sem aplausos. O que eles não sabem é a dor que você enfrentou, enquanto ainda aparecia todos os dias. E porque não viram as lágrimas, assumem que o triunfo é falso. Mas não deixe isso te desencorajar. Este mundo é rápido em caluniar o que não pode explicar. E o inimigo adoraria nada mais do que silenciar seu testemunho, afogando-o em dúvida. Mas você não precisa se defender. Seu fruto fala mais alto que as acusações deles. Sua consistência é sua testemunha. E sua paz, essa paz calma e inabalável que você carrega, é a prova de que sua fundação não é construída em esquemas, mas em rendição. Você não tomou atalhos, você não manipulou, você não trapaceou pelo deserto, você confiou em Deus quando não fazia sentido. Você o honrou quando teria sido mais fácil comprometer. E agora que ele está te honrando, algumas pessoas não conseguem lidar com isso. Elas precisam que sua integridade seja falsa, porque se for real, então isso as convence. Se for real, então significa que elas não têm desculpa. Então, em vez de olhar no espelho, elas apontam o dedo. Eles devem estar fazendo algo obscuro para conseguir tudo isso. Mas deixe-os falar. Deixe-os observar. Porque um dia, eles verão que o que parecia sucesso instantâneo foi, na verdade, anos de fidelidade acumulados em silêncio. O que parecia favor repentino foi a mão lenta e constante de Deus moldando cada detalhe. As pessoas esquecem que você colhe em público o que planta em privado. E quando você planta justiça, não precisa explicar sua colheita. O mesmo Deus que viu sua obediência secreta te vindicará abertamente. Ele preparará uma mesa para você na presença daqueles que duvidaram de você. Não para que você se vanglorie, mas para que eles testemunhem a glória dele. E quando virem o banquete, lembrarão da fome. Quando virem sua força, lembrarão da sua luta. E talvez, apenas talvez, eles parem de acusar e comecem a buscar o mesmo Deus que te conduziu. Mas, mesmo que não o façam, continue andando. Não se distraia tentando corrigir cada mentira. Não desperdice seu óleo
tentando convencer pessoas que já decidiram. Deixe sua vida falar. Deixe sua luz brilhar. Deixe sua integridade ecoar através de cada acusação. Porque no final, não se trata de provar a si mesmo para as pessoas. Trata-se de permanecer fiel àquele que te chamou. Você não chegou aqui por sombras. Você chegou aqui por rendição. E a rendição sempre deixa um rastro de paz, de propósito, de pureza. Então, se eles disserem que é obscuro, deixe-os dizer. Porque quando seu coração está certo e suas mãos estão limpas, não há nada a temer. O favor de Deus sempre parecerá suspeito para aqueles que não conhecem sua história. Mas esse não é seu fardo para carregar. Seu trabalho é andar humildemente, amar profundamente e obedecer plenamente. E, quando Deus te exaltar, a opinião de nenhum homem pode te derrubar. Então continue pressionando, continue construindo, continue confiando e deixe o fruto falar. Porque quando é Deus quem abre a porta, você não precisa explicar como passou por ela. Agora, há uma frase encharcada de dúvida. Pode soar casual, apenas uma observação passageira, mas por baixo está envenenada com inveja. Não é apenas ceticismo, é uma esperança de que você não consiga. Não é preocupação. Agora há uma frase encharcada de dúvida. Pode soar casual, apenas uma observação passageira, mas por baixo está envenenada com inveja. Não é apenas ceticismo, é uma esperança de que você não consiga. Não é preocupação, é uma celebração silenciosa com a ideia da sua queda. Isso é o que o ciúme faz. Ele não quer ver sua consistência, ele quer te ver colapsar. Ele quer que você se esgote, desista, desapareça, porque se você fizer isso, seu progresso não os fará mais se sentirem tão pequenos. Quando alguém diz, vamos ver quanto tempo isso dura, não está desafiando seu sonho. Está expondo a descrença deles, o medo de que sua perseverança possa expor a passividade deles. Mas aqui está a verdade. Quando Deus começa algo em você, Ele não começa apenas para te provocar. Ele termina o que começa. Então, se alguém está sentado à margem observando o seu caminho, esperando que você tropece, você não precisa responder. Você não foi chamado para provar que estão errados. Você foi chamado para provar que Deus é fiel. E é isso que sua vida está fazendo. Não é uma faísca de curto prazo. Não é um momento de entusiasmo. Isso é algo eterno, algo enraizado. E raízes não se importam com quem duvida delas. Elas apenas continuam crescendo silenciosamente, profundamente, constantemente. O ciúme prospera em lugares rasos. Ele procura rachaduras na sua consistência e, quando não encontra nenhuma, começa a prever o fracasso. Ele não celebra o progresso. Ele prevê o colapso. Por quê? Porque alguém que tem ciúmes da sua jornada não quer admitir que você tem o que eles tiveram medo de buscar. Eles não querem admitir que sua força veio da luta, que sua estabilidade veio das tempestades, que sua paz veio através da pressão. Eles só querem que tudo desmorone para que possam suspirar aliviados e dizer, eu sabia. Mas eles não sabiam. Eles não conheciam as orações que você sussurrou quando ninguém estava ouvindo. Eles não conheciam as noites em que você ficou acordado, perguntando a Deus se conseguiria passar mais um dia. Eles não viram as lágrimas, o jejum, o deixar ir, o recomeçar, a obediência silenciosa. Eles não viram os momentos em que você foi tentado a desistir, mas ficou. Então não, eles não sabem de nada. Eles apenas assumem. Mas suposições não param a unção. E opiniões não cancelam o propósito. Quando alguém diz, vamos ver quanto tempo isso dura, eles esquecem que não é você quem está segurando sua vida. É Deus. E Deus não fica sem forças. Deus não se cansa. Ele não abandona o que está construindo. E se foi Ele quem começou a boa obra em você,
ele a concluirá. Então, enquanto eles estão sentados esperando que você desista, continue andando para frente. Você continua aparecendo. Você continua louvando mesmo quando é difícil. Você continua construindo, mesmo quando eles duvidam. Porque cada passo que você dá é um testemunho, não do seu poder, mas da presença de Deus na sua vida. As pessoas que esperam pela sua queda não percebem que estão assistindo a um milagre se desdobrar. Eles pensaram que era uma fase, mas é o seu chamado. Eles pensaram que era sorte, mas é o Senhor. Eles pensaram que desapareceria, mas seu fogo continua crescendo. Não porque você é perfeito, mas porque você está plantado. Não porque você tem tudo sob controle, mas porque aprendeu a permanecer conectado àquele que tem. Sempre haverá aqueles que medem sua jornada com um cronômetro, esperando, cronometrando, verificando se você vai desacelerar. Mas Deus não trabalha no tempo deles. Suas promessas não são sazonais, são eternas. E quando Ele coloca a mão na sua vida, nenhum relógio, nenhum crítico e nenhum comentário podem tirá-la. Então, deixe-os contar o tempo, deixe-os sussurrar, deixe-os dizer: vamos ver quanto tempo isso dura. Porque eles estão prestes a testemunhar algo que nunca esperaram. Resistência. Resistência guiada pelo Espírito Santo. Isso é algo que o mundo não pode fingir. Isso é algo que o inimigo não pode falsificar. Isso é algo que o ciúme não pode matar. Quando Deus sopra no seu propósito, ele não se apaga. Ele não expira. Ele não colapsa sob pressão. Você pode dobrar, mas não vai quebrar. Você pode tropeçar, mas não vai ficar no chão. Porque há mais em você do que eles podem ver. Há mais em você do que você mesmo sabe. E não é apenas emoção, é convicção. Não é apenas energia, é óleo. E óleo que veio de esmagamento, pressão e espera. E agora que está fluindo, nada pode pará-lo. Quando ouvi, pela primeira vez, as palavras "você está agindo diferente" ou "deve ser bom, né?", confesso que senti um peso no coração. Era como se essas frases, ditas com um sorriso forçado ou um tom sarcástico, tentassem me fazer duvidar do caminho que eu estava trilhando. A mensagem de Billy Graham em Pessoas Ciumentas, sempre dizem essas palavras, me tocou profundamente, porque ela desnuda a verdade por trás dessas expressões que muitas vezes escondem ciúmes e insegurança. No Brasil, onde a convivência é calorosa e as relações são intensas, essas palavras podem surgir de pessoas próximas, amigos, familiares, colegas, e isso torna tudo ainda mais doloroso. Mas ao refletir sobre essa mensagem, percebi que o ciúme alheio não é sobre mim, mas sobre o que minha transformação reflete nos outros. Essa compreensão mudou minha forma de enxergar essas situações e me ensinou lições valiosas para aplicar na vida. A primeira lição que tirei é a importância de não me encolher diante das críticas disfarçadas. No Brasil, onde muitas vezes buscamos agradar e manter a harmonia, é fácil sentir culpa quando alguém diz: "Você acha que é melhor que nós?" Mas Graham me fez entender que minha mudança não é arrogância, é alinhamento com o propósito que Deus colocou em mim. Quando comecei a estabelecer limites, a orar antes de reagir e a priorizar minha paz, percebi que isso incomodava algumas pessoas. Elas não estavam acostumadas com a versão de mim que dizia não sem culpa ou que escolhia a disciplina em vez do conforto. Aplicando isso na vida, decidi que não vou mais pedir desculpas por crescer. Seja no trabalho, na família ou na igreja, vou continuar andando no caminho que Deus traçou, mesmo que isso signifique perder a aprovação de alguns. Outra lição poderosa é que o ciúme alheio muitas vezes reflete a insegurança de quem fala, não a minha falha. Frases como "algumas pessoas têm tudo entregue a elas" ou "vamos ver quanto tempo isso dura"
tentam reescrever minha história como se meu progresso fosse sorte e não fruto de sacrifício. No Brasil, onde a cultura valoriza a superação e a luta, essas palavras podem doer ainda mais, porque sabemos o quanto batalhamos. Lembro-me das noites em que orei pedindo força, das portas fechadas que enfrentei e das vezes em que continuei mesmo sem apoio. Graham me ensinou que não preciso explicar minhas bênçãos. Hoje, aplico isso, vivendo com confiança no que Deus fez por mim. Quando alguém insinua que deve ser fácil, apenas sorrio, sabendo que Deus viu cada lágrima e cada semente que plantei. Além disso, aprendi a não carregar o peso das acusações. No Brasil, onde as relações são tão próximas, é comum sentir-se responsável pelos sentimentos dos outros. Quando alguém diz eles devem estar fazendo algo obscuro, é tentador querer se justificar. Mas a mensagem de Graham me libertou desse fardo. Minha integridade é minha testemunha, e minha paz é a prova de que minha fundação está em Deus, não em esquemas. Aplico isso escolhendo deixar as fofocas e mal-entendidos nas mãos de Deus. Em vez de desperdiçar energia corrigindo cada mentira, foco em viver de forma que meu fruto fale mais alto que as palavras dos outros. A lição mais transformadora, porém, é sobre a resistência guiada pelo Espírito Santo. Graham diz que quando Deus começa algo em nós, ele não apenas começa, ele termina. No Brasil, onde a fé é vibrante e as comunidades religiosas são fortes, essa verdade ressoa profundamente. Já passei por momentos em que pensei em desistir, no trabalho, nos relacionamentos, na busca por cura. Mas aprendi que minha força não vem de mim, vem de Deus. Aplico 850 palavras não é fácil, mas cada passo que dou é um testemunho da fidelidade de Deus. Hoje, quando ouço, vamos ver quanto tempo isso dura, não me abalo. Continuo andando, porque sei que Deus não me trouxe até aqui para me abandonar. Isso me motiva a perseverar, seja na carreira, na família ou na fé. Essas lições me ensinaram a viver com propósito, sem medo do ciúme alheio. No Brasil, onde a comunidade é tudo, é fácil se sentir pressionado a se encaixar. Mas escolho ser luz, mesmo que isso incomode. Escolho ser fiel, mesmo que pareça estranho. E escolho confiar que Deus está moldando algo eterno em mim. Minha maior aplicação é viver de forma que minha vida inspire outros a buscar a mesma liberdade, a mesma paz, a mesma resistência que encontrei. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like agora e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que vão te inspirar a crescer na fé e no propósito. Comente abaixo qual frase ciumenta você já ouviu. Vamos conversar. Fique até o próximo vídeo, porque tem mais vindo por aí.